O modelo de ocupação humana Morro, por Dr. Daniel Cruz. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre a teoria do modelo de ocupação humana e os seus 4 construtos principais. O Morro é um modelo centrado na pessoa. Ele é centrado na pessoa porque considera o que ela sente, pensa e faz como um mecanismo central para a mudança. O Morro é centrado na pessoa porque considera o que ela se sente como efetiva para fazer, sua causação pessoal, as coisas que ela acredita serem certas de fazer, seus valores, o que lhes dá prazer e satisfação em fazer, os interesses, e como os hábitos e papéis estruturam a sua vida, além da relação dinâmica desses elementos com o ambiente. O Morro é também focado na ocupação porque considera os problemas ocupacionais que as pessoas possuem. Por exemplo, quando elas estão saindo para fazer compras ou quando elas precisam pensar e antecipar as ocupações que elas necessitam fazer. O Morro também vai considerar como ela organiza essa estrutura em seus hábitos e papéis em relação ao tempo e em como o engajamento na ocupação pode apoiar o seu bem-estar. Por exemplo, fazendo as atividades da rotina, cuidando de crianças, indo para o trabalho e pensando em como organizar as ocupações ao longo do dia, da semana, de meses, de anos. Os problemas ocupacionais, a facilitação do engajamento ocupacional e a participação ocupacional. No Morro, a participação ocupacional ela é informada a partir da participação de papéis, como no estudante, como no papel de trabalhador, como em algum papel de voluntário em algum serviço, como por exemplo, para aulas de yoga, no papel de serviços domésticos, cuidando da casa, ou no papel de amigo com os nossos grupos sociais, nos papéis de membro da família, de pai, filho, irmão, mãe, em papéis que envolvem a nossa espiritualidade, como o de religioso, a participação em papéis de lazer, com as atividades que nos dão prazer e satisfação, e no papel de cuidados com a saúde, de mantenedor da nossa saúde. Esses são... O MOROST é a primeira avaliação da participação ocupacional do modelo de ocupação humana disponível no Brasil. Para saber mais sobre essa avaliação, sigam-me no Instagram, @drdaniel_cruz, para cursos e materiais relacionados. O modelo de ocupação humana Morro, volição, por Dr. Daniel Cruz. A volição ou motivação para a ocupação é um aspecto essencial para a terapia ocupacional. Ela acontece quando fazemos coisas, como por exemplo, fazer amizades, ou quando estamos trabalhando, ou quando entramos em ação em momentos de lazer, por exemplo. A motivação ela é um aspecto fundamental do fazer, porque ela é gerada a partir de pensamentos e sentimentos das nossas ações. Esse ciclo volicional acontece quando nós escolhemos fazer coisas. Essas escolhas nos levam a experimentar o fazer. E a experiência do fazer há uma interpretação desse fazer. Consequentemente, nós podemos antecipar ou não novamente as ocupações. Esse é o nosso ciclo volicional. A volição, ela abrange os nossos interesses por fazermos coisas que nos dão prazer e satisfação, como por exemplo ouvir música no rádio, ou quando nós valorizamos as atividades dos nossos filhos nas escolas. A motivação também abrange o nosso senso de efetividade, aquilo que nós somos bons em fazer. Ela então é composta da nossa causação pessoal, dos nossos valores e dos nossos interesses. Mas vamos ver agora como a motivação aparece no instrumento MOROST Brasil. Agora que nós já vimos como a volição aparece no Morro, vamos identificar como ela é percebida no instrumento MOROST Brasil.
Nesse instrumento, o primeiro fator é a motivação para ocupação e abrange como o cliente julga a sua habilidade, qual a sua expectativa de sucesso, seus interesses e escolhas. No item julgamento da habilidade, precisamos identificar os pontos fortes, limitações do cliente, a crença exata que ele tem na sua habilidade e a consciência das suas capacidades, itens da causação ou causalidade pessoal. Esses são os pontos-chave do julgamento da habilidade. No item escolhas, os pontos-chave são o compromisso apropriado desse cliente, a disposição que ele tem para a mudança, o seu senso de valor e significado e as suas preferências e objetivos. No item expectativa de sucesso, precisamos identificar a autoeficácia do cliente, o seu senso de controle do ambiente, o seu otimismo e a sua esperança com relação às ocupações. Por fim, no item interesses, precisamos identificar se o cliente expressa prazer, satisfação, curiosidade e participação em suas ocupações. Por fim, analisamos uma classificação onde cada item vai receber uma possibilidade, ou seja, se o item facilita, permite, inibe ou restringe a participação ocupacional. Para maior aprofundamento disso, é recomendado a leitura do manual Morros de Brasil. Modelo de ocupação humana, Morro, habituação, por Dr. Daniel Cruz. Ana se define como uma mulher, esposa, mãe, trabalhadora, cuidadora, apaixonada por esportes. Ela tem uma rotina repleta de atividades. Essa é a Ana. Mas faz questão de se arrumar todos os dias antes de ir trabalhar. Ana é muito vaidosa e ela prioriza o seu autocuidado. Ela também tem hábitos, como por exemplo, de ligar para sua mãe, porque como filha única, ela valoriza e sente-se na obrigação de cuidar da mãe. E isso lhe traz conforto e um senso de pertencimento. Antes de sair, ela também dedica um tempo à sua filha pequena, a Clara, porque Ana valoriza a importância do afeto no desenvolvimento de sua criança. Já no trabalho, Ana passa muito tempo sentada. Portanto, ela criou o hábito de se movimentar e de fazer exercícios sempre que sai do trabalho, quando ela encontra a sua amiga Andréia, para irem juntas na academia e conversar sobre a rotina e o dia a dia. Esse tempo é um tempo que Ana prioriza, principalmente quando ela chega em casa e tenta tomar um chá, aguardando o horário do seu esposo chegar, trazendo a sua filha Clara. Podemos ver que Ana tem uma rotina repleta de papéis ocupacionais, de hábitos que estruturam a sua vida diária no tempo, no espaço e na cultura e que geram padrões de ocupação. Agora, vamos ver como a habituação aparece no instrumento de avaliação Morros de Brasil. Vem comigo! Agora que nós já vimos como a habituação é conceituada no Morro, vamos entender como ela aparece no instrumento Morros de Brasil. O padrão de ocupação representa a habituação, e na vida de Ana podemos entender a partir dos itens rotina, adaptabilidade, papéis ocupacionais e as responsabilidades para cada papel. Então vamos especificar, por exemplo, no item rotina, poderíamos entender na vida de Ana observando o seu equilíbrio entre os papéis, a organização de hábitos, a estrutura e a produtividade. No item seguinte, adaptabilidade, são investigados a antecipação de mudança, a resposta habitual à mudança, a tolerância a essas mudanças. Por isso o nome adaptabilidade. No item seguinte do fator padrão de ocupação, temos os papéis ocupacionais, a identidade dos papéis de Ana, a variedade dos papéis que ela possui, o pertencimento dela aos papéis e o seu envolvimento também com eles, por exemplo, no papel de membro da família. No item seguinte, temos a responsabilidade como os elementos-chave: competência, cumprir expectativas, obrigações e delegar responsabilidades, como por exemplo, quando ela cuida da mãe. Esse é o item responsabilidade. Não podemos esquecer que a escala de classificação do Morros de Brasil vai nos indicar para cada um desses itens o que facilita, permite, inibe e restringe a participação ocupacional. Para tanto, é importantíssimo ler e estudar o manual Morros de Brasil.
Espero vocês até lá, na próxima! Modelo de ocupação humana, morro, capacidade de desempenho, por Dr. Daniel Cruz. Agora, vamos descrever como o morro entende a capacidade de desempenho e vamos a partir da história de Rick. Rick define-se como um advogado, o pai do Diego e da Karina, o esposo da Gabriela, um bom amador jogador de futebol e cristão. Rick gosta muito de passear de bicicleta e vai todos os dias para o trabalho. No entanto, um dia um acidente aconteceu e o deixou com uma lesão medular. Rick precisou fazer uso de uma cadeira de rodas. O seu terapeuta ocupacional fez várias avaliações objetivas da capacidade de desempenho de Rick. Isso incluiu, por exemplo, a amplitude de movimento, a força, avaliações objetivas da capacidade de desempenho. No entanto, existe uma outra capacidade e ela vai contar outra história. É a capacidade subjetiva, da experiência subjetiva do desempenho. Por exemplo, quando o Rick tenta, a partir de sua ADM, alcançar um jornal e uma banca de revistas e tem dificuldades. Ou, como por exemplo, quando tenta lavar suas roupas e não consegue utilizar a máquina de lavar. Ou no seu relacionamento afetivo. E como isso interfere no seu trabalho? Essas experiências contam outra história. Agora vamos ver como a capacidade objetiva e subjetiva do desempenho aparece ou não no instrumento de avaliação Morhost Brasil. Essa é uma dúvida que eu vou responder no próximo módulo. Até lá! Capacidade de desempenho aparece no instrumento Morhost Brasil? Não. Capacidade de desempenho e habilidade são dois termos diferentes. Enquanto a capacidade é algo inato das pessoas, as habilidades são colocar em ação essas capacidades. Ou seja, as habilidades são desenvolvidas a partir da nossa oportunidade de experiência de aprendizagem. Quando olhamos, por exemplo, uma criança brincando com objetos, essa criança está exercitando essas habilidades, está colocando essa capacidade em ação. Quando ela brinca, ela desenvolve habilidades cognitivas, motoras e de interação e comunicação. Da mesma forma, idosos, quando se esforçam para ir ao supermercado juntos, caminhando, eles estão exercitando as suas habilidades motoras e mantendo as capacidades íntegras. Ou, por exemplo, quando estamos no trabalho dialogando e defendendo uma ideia, estamos colocando em prática as nossas habilidades de comunicação e de interação. No Morhost, portanto, nós vamos observar que as habilidades, elas fazem-se presente de diversas formas. Uma criança, por exemplo, quando assiste uma TV, tem habilidades de concentração. No Morhost, então, avaliamos as habilidades de interação e comunicação, as habilidades processuais e as habilidades motoras. Nas habilidades de interação e comunicação, o Morhost avalia as habilidades não verbais, a conversa, a expressão verbal e os relacionamentos. Vamos observar também que outras habilidades são observadas no Morhost, como por exemplo as processuais de conhecimento, organização do tempo, organização do espaço e objetos e resolução de problemas. Por fim, o Morhost também permite observar as habilidades motoras, como as de postura e mobilidade, as de coordenação, as de força e esforço e de energia. Não podemos nos esquecer que a escala de classificação permite assinalar apenas uma única opção, se facilita, se permite, se inibe ou se restringe a participação ocupacional. Para entender melhor isso, é fundamental que você recorra aos estudos do Manual Morhost. Nos vemos no próximo encontro. Até lá! Modelo de ocupação humana, morro, ambiente, por Dr. Daniel Cruz. O ambiente é um aspecto extrínseco no morro. Ele abrange o físico, o social e o ocupacional. Então vamos lá. O ambiente físico abrange as ruas, calçadas, edificações, espaços arquitetônicos. São todos os ambientes construídos, como por exemplo a nossa casa. Além disso, temos também os objetos como um controle remoto para assistir uma televisão, uma vestimenta, uma peça íntima ou mesmo um vaso sanitário no banheiro. Eles estão no nosso autocuidado, produtividade e lazer. Além disso, um ambiente não construído, natural, abrange o climático, geográfico, que também faz parte das ocupações humanas. As pessoas ou grupos sociais com os quais nós nos relacionamos também são parte do ambiente. Além disso, aspectos políticos são determinantes em leis e políticas que permitem às pessoas participar ou não de ocupações.
O aspecto da cultura também faz parte do ambiente, além das questões econômicas, que podem facilitar ou restringir a participação ocupacional. As tarefas ou formas ocupacionais também fazem parte da cultura e do ambiente e devem ser consideradas, porque elas também geram demandas ocupacionais para os indivíduos que as realizam ou desempenham. Além disso, um terapeuta ocupacional precisa estar atento para o que facilita, permite, inibe ou restringe a participação ocupacional dos seus clientes quando o ambiente é o aspecto em questão. Portanto, participação ocupacional é o elemento central da terapia ocupacional e vamos ver como o Morhost avalia os aspectos do ambiente para a participação ocupacional. No Morhost Brasil, o ambiente é um fator que deve ser avaliado onde a ocupação significativa é desempenhada. Vamos retomar o caso de Rick, onde ele conversa com seu terapeuta ocupacional. Durante a conversa, Rick relata suas dificuldades no ambiente de trabalho. O terapeuta ocupacional, a partir dessa escuta, marca encontros no ambiente de trabalho de Rick para fazer observações. E o Morhost Brasil serviu como uma avaliação importante, onde no espaço físico o terapeuta ocupacional identificou problemas importantes que estavam restringindo e inibindo a participação ocupacional de Rick. A partir de uma intervenção, o terapeuta ocupacional pôde ser um facilitador e o item passou a ser facilita a participação ocupacional de Rick. O segundo item, recursos físicos, o terapeuta ocupacional identifica a partir do Morhost finanças, equipamentos e ferramentas, posses, transportes e segurança que interferem na participação ocupacional, considerando tecnologias, finanças e como elas afetam essa participação. Os grupos sociais são as pessoas, a família, os amigos e o suporte social, o clima de trabalho e as expectativas de envolvimento. Nessa direção, a família de Rick foi muito suportiva, assim como os colegas de trabalho, e essa mediação de vínculos foi feita pelo terapeuta ocupacional, facilitando, portanto, a participação a partir do ambiente. As demandas ocupacionais no Morhost Brasil abrangem as demandas que cada atividade exige, assim como os padrões culturais associados a ela e a construção dessas atividades. Dessa forma, Rick manteve-se ativo e engajado em suas atividades, atendendo a todas as demandas devido à facilitação do terapeuta ocupacional. Por fim, a avaliação Morhost Brasil permite traçar um retrato do cliente, onde o terapeuta ocupacional pode utilizá-la para identificar os aspectos que interferem na participação e, consequentemente, a partir desse retrato geral, traçar objetivos e metas ocupacionais com o cliente. Essa apresentação é dedicada ao Dr. Gary Kiel-Hofner, pesquisador e terapeuta ocupacional, o qual dedicou sua vida inteira ao estudo, pesquisa e aplicação do Morro. Para contatos, Instagram @drdaniel_cruz, cruzdmc@gmail.com e YouTube Dr. Daniel Marinho César da Cruz. Até lá!